vindo fazer um atendimento em escritório parceiro aqui. E aí, desventuras da vida real. O que é que acontece? Já é cliente, foi concedido. No entanto, notamos, pós-concessão, que a gente esqueceu do cliente assinar o contrato e a procuração. Procuração não, contrato. Isso é um problema. O benefício foi concedido. O que a gente fez? Vou atender agora o cliente antes de falar que foi concedido, que ele não sabe ainda. Vou dar um migué para ele assinar o contrato, renovar ali os termos, né, com ele assinar. Aí depois que ele assinar... O que aconteceu aqui foi a falta de um processo de integração de clientes, que é o que acontece toda vez que um cliente assina um contrato com o teu escritório, tudo que vai acontecer logo após a assinatura desse contrato. No caso dele em específico, né, não houve nem assinatura de um contrato. Mas uma coisa que acontece com bastante frequência, mais do que a gente imagina, são escritórios de advocacia perdendo clientes depois que eles assinam um contrato com o escritório. Duvida? Veja só se você já passou por essa situação. Se passou, deixa só um comentário aqui embaixo do vídeo. Mas existe uma situação muito corriqueira, que é o seguinte: você faz uma reunião com o teu potencial cliente, você negocia o serviço com ele, você fecha o contrato, ele assina o contrato, só que ele diz que vai pagar só na próxima semana a primeira parcela. Chega a próxima semana, ele não faz o pagamento da primeira parcela e dá um outro prazo para pagar aquela primeira parcela. Chega nesse prazo, ele também não faz o pagamento. Isso vai se estendendo até que o escritório simplesmente desiste daquele cliente. Isso é uma situação muito mais comum do que a gente imagina. E isso só é possível por causa da falta de um processo de integração de cliente. O processo de integração de cliente, ele vai justamente deixar aquele compromisso dentro da mente do teu cliente muito mais forte. Então ele vai ter muito mais motivo de honrar com aquele compromisso, de honrar com aquele contrato que ele firmou com você. Porque antes mesmo dele fazer o primeiro pagamento, ele já começa a ter a sensação de que o serviço já começou a ser prestado. Então aquilo fortifica, né, na mente dele que ele deve honrar aquele compromisso. Então, se o teu escritório não tem um processo de integração de cliente, pode correr o risco sim de você perder o cliente logo após ele fechar o contrato com você. E você pode estar falando: poxa, Lucas, mas ele assinou o contrato comigo, não fez o pagamento, eu também não trabalhei para ele, então eu não tive prejuízo. Pelo contrário, você teve sim. As horas que você passou analisando o caso dele para poder fazer a tua proposta de vendas para ele, aquilo tudo vale dinheiro. Então, se você não monetizar esse tempo que você perdeu com ele, vamos dizer assim, na hora de você cobrar o teu serviço, já cobrar pensando naquelas horas que você passou conversando com ele antes dele ser cliente de fato, você está perdendo dinheiro. Então é muito importante, tá, no teu processo comercial de pós-venda, ter um processo de integração de clientes. Quer mais dicas como essa? Segue aqui a Legal Selling no Instagram.